Salve, salve, rapaziada, senhoras e senhores, um brinde aqui. Sempre um brinde, saúde a vocês. Sejam bem-vindos à Resenha Cervejeira. Resenha Cervejeira, mais um quadro do nosso querido Futebol Cervejeiro, aqui pro youtube.com/futebol cervejeiro. E hoje temos um assunto um tanto quanto interessante, mais um assunto bacana, para uma resenha cervejeira. Porque se a gente não tivesse assuntos interessantes, a gente estava na lama, né? Não, exatamente, mas estamos aqui na mesa do boteco, na mesa do bar do Luiz Fernandes, com uma cervejinha gelada, porque resenha cervejeira tem que ser com cerveja gelada e um assunto bacana, certo? Então, vamos conversar sobre as transferências que ocorreram dos jogadores brasileiros para a Europa. E eu gostaria de começar falando, senhor Raiz, senhor Fábio Piperno, sobre um jogador que eu gosto muito, que eu acho que promete muito ainda para o futebol nacional. O nome desse rapaz é Vinícius Júnior, mais conhecido como Para Nossa Alegria. Eu acho que ele é um grande jogador e fez a sua estreia essa semana pelo Real Madrid. Olha o moleque jogando aí. O moleque joga muito, né? O Vinícius Júnior, eu acho que ele tem potencial, não é ainda, mas ele é um candidato a ser um fora de série. Daqueles jogadores que a gente não vai esquecer jamais. Então é um cara que tem um talento absurdo, ele pode cumprir várias funções, ele é agudo, ele é driblador, ele tem técnica, ele tem habilidade, ele tem tesão pelo gol. E atacante tem que ter isso. Então eu acho que é um cara fadado a fazer sucesso e que, para minha surpresa, ele está queimando etapas. Eu imaginei que ele fosse desembarcar em Madrid e já fosse ser, enfim, despachado para um time, enfim, de Série B, ou sei lá, o Real Castilha, ou alguma equipe menor mesmo de Série A. Mas não, acho que é o que tudo indica, ele vai jogar essa temporada pelo Real Madrid, time principal. E chegou com muita pompa e circunstância, né, Pipa? Como a gente falou já em uma live, né, na semana passada. Desembarcou em Madrid aí com bastante holofotes e tal, e fez treinamentos que agradaram muito ao técnico Julen Lopetegui. Gostou muito do nível que o Vinícius Júnior chegou em Madrid, com a ausência aí do Cristiano Ronaldo. Talvez ele consiga uma vaguinha aí para ser relacionado uma partida ou outra, ter alguns minutos durante a Liga Espanhola, quem sabe começar um jogo ou outro. E é decisivo pro cara ele chegar com 18 anos e ser treinado por alguém que até outro dia era técnico de uma seleção espanhola que era a melhor da Europa. Além de treinar com grandes jogadores. Ele foi na idade ideal, ele vai criar casca e tá certo. Pelo que eu observei, assim, eu sigo bastante o Real, nas redes sociais, o Benzema meio que pegou ele e falou: não, vem cá que eu vou ser seu padrinho aqui, até porque ele não é nem um pouco bobo, né? Mas aí tá o negócio, olha lá o que o Benzema vai ensinar pro moleque. Não, mas ele sabe que o não se ensina pra confiar muito no Ele sabe que o Vinícius Júnior vai ser o cara que vai abastecer ele para fazer muitos gols aí, ainda mais agora com a ausência do Cristiano Ronaldo. O Vinícius Júnior, que fez sua estreia pelo Real Madrid nessa semana, já começou como titular. Então, para um moleque de 18 anos que acabou de sair do Flamengo, que até anteontem estava jogando com o Real Madrid no videogame e agora já está jogando ao lado de Bale e outros craques. Ele falou isso na apresentação. Ele falou? Então, eu acho que assim, a gente, né, que tem uma idade menos... Eu sou mais velho que o Vinícius Júnior. Então, eu também sou muito mais velho, eu não sou tão velho assim. Tem 18 anos, né? Puxa vida, eu tô fazendo as contas aqui de quantas vezes mais de idade eu tenho. Eu sou 4 anos, eu tenho uma Copa do Mundo a mais que o Vinícius. Eu me coloco no lugar, é como se eu fosse, eu tenho 3. Talvez ele ganhe uma. Eu me coloco no lugar, é como se hoje a gente tá aqui no Futebol Cervejeiro e amanhã você vira repórter do canal do Real Madrid, do lado dos seus ídolos que você sempre gosta. E se o Real contratou o Vinícius Júnior, o Barcelona atropelou a Roma e levou um pau. Além do Arthur também, que estava no Grêmio. Os brasileiros, aliás, estão em alta. Duas grandes contratações, dois grandes jogadores do futuro da seleção brasileira, na minha opinião. O Barcelona, que com essas duas contratações chegou aos 500 milhões de euros gastos com jogadores brasileiros. Galera, são mais de 2 bilhões de reais investidos em jogadores brasileiros. Quanto dá pra comprar de muitos, cerveja? Né? Nossa, muita cerveja. Ao longo da história são muitos, aliás, é um tempo que a gente pode usar no nosso top 10. A gente fez um falando dos grandes brasileiros que jogaram no Real Madrid. A gente pode fazer um falando também dos grandes jogadores brasileiros que jogaram no Barcelona. Não são poucos. É fácil. Ô, João, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, pra mim são o top 3. Fala, senhor. Neymar. Tá considerando aí 2 euros aí por uma cerveja, dá mais ou menos 1 milhão de cervejas. Olá. É muita cerveja. Você já tomou 1 milhão de cerveja na sua vida? Mas falando um pouco mais do que cada um desses jogadores pode trazer aí pro clube catalão, pro Barcelona, treinado pelo Ernesto Valverde, o Arthur vem para ser um meio-campista que o clube não tem, né? Um cara de muito controle com a posse de bola e ofensividade. Eu também acho que chega para jogar. Titular. O Rakitic, que é o titular da posição, é o cara que, na minha visão, vai disputar diretamente uma posição com ele. Tem características um pouco diferentes, não tem tanto controle assim do jogo. Não dá para jogar os dois juntos? Claro que é possível, mas eu acredito que nesse início o Rakitic vai se manter como titular e aos poucos o Arthur vai ganhando o campo. Até porque eu acho que nesse início deve haver um recuo do Coutinho para a vaga que era do Vinícius. Hoje, se a gente for pensar... É onde eu gosto de ver o Coutinho. O exercício que eu já fiz algumas vezes, eu acho que a gente vai ter um Barcelona muito próximo de ser escalado do meio campo para frente dessa forma. Busquets e Rakitic na dupla de volantes,
Coutinho, Messi e o Dembélé, mais o Suárez nessa vaga do Agora, Dembélé. eu acho até que o Dembélé é um cara que pode rodar. Sim. Inclusive, ele já é apontado como um nome em possíveis transações, até como era de campo. Muita gente cota aí, né? A gente está gravando esse vídeo numa quinta-feira, né? Muita gente cota aí que o Vidal possa ser negociado com o Barcelona, então você pode estar assistindo esse vídeo e o Vidal já ser jogador do Barcelona, ou ser jogador da Inter de Milão, enfim, seria mais uma peça para o meio campo. E o Richarlison? Pensando, mas só para completar do Barça, rapidinho, pensando nessa vaga do Dembélé, eu acho que o Malcom também pode ocupar essa faixa do campo. Sim. Assim como o Richarlison, um homem aberto. E o Malcom já tá fazendo gol pra caramba. Não como titular, mas em algumas ocasiões. Fazendo gol. Jogando na faixa direita do campo, pelo lado oposto, a gente pode pensar até numa seleção brasileira eventualmente dessa forma, com o Malcom do lado e o Richarlison do outro, quem sabe? E o Richarlison, que não é um jogador de vôlei, aquele lá que a gente conhece, é um jogador muito nem melhor. aquele que vestiu a camisa do São Paulo. Não, mas é esse aí mesmo. O que Não, vestiu a ele- camisa de São Paulo jogou vôlei E depois. ele é muito bom, gente, não é revelado pelo Fluminense, muitas vezes parece América Mineiro. Jogador do América América Mineiro. Mineiro. Exatamente. Ele Depois de cresceu, uma- foi conhecido no Fluminense. Fez uma boa temporada no Watford no ano passado, né, na Jogou Premier muito League. bem, jogou Fez muito. muitos gols, deu assistência, contribuiu bastante. Vai vestir a camisa do Everton, foi negociado aí por 25 ou 35 milhões de libras, não me recordo agora Dinheiro, com hein? 100% de certeza. Mas ganha também um outro patamar. Vai jogar, 150 mano. 35 jogar- milhões de cervejas. vai jogar num time aí de um escalão um pouco maior, ainda não é um gigante inglês, não é um Chelsea, um City, um Liverpool, mas ele vai degrau a degrau, alcançando Tá aí ótimo. os primeiros postos dos times europeus. Só o fato de estar na Outro Premier jovem League. jogador que está aí a caminho da Europa, faz agora neste domingo o seu último jogo aqui no Brasil e Adeus. vai para um clube que contrata muitos brasileiros e revende muito bem para outros grandes clubes da Europa, é o Militão indo para o Porto. Que é um cara que daqui um ano e meio é um cara que vai ser vendido por 40, 50 milhões de euros, porque é um jogador versátil, um cara que é um zagueiro de origem, também volante, e de repente acabou estourando como lateral direito. Então, é óbvio que o Porto está de olho nisso, porque não é um jogador de perfil comum e esse chega para jogar. O Porto tem um time com uma defesa já envelhecida, era necessário mudar e vai ter, aliás, ele vai ter inclusive a companhia como Felipe. enfim, defensor, o Felipe, jogador do Corinthians. Eu acho que é Zagueiro. jogador para a seleção brasileira. Eu acho também que ele tem um futuro muito próspero. Éder Militão, Arthur, Malcom, Vinícius Richarlison. Júnior e Richarlison. São 5 jogadores que têm Brasileiros. futuro na seleção brasileira. Aliás, 5 a Roma brasileiros. levou um goleiro do Palmeiras, Daniel Fusato, de 21 anos. O Palmeiras libera uns caras que a gente descobriu. A gente falando desses jovens, né, não pode esquecer rapidamente, só pra gente finalizar, também do Alisson, que trocou a Roma pelo Liverpool por cifras milionárias, 62,5 milhões Acho que de vai pra euros. frente. Fora os bônus. Muita grana, fora os bônus, o goleiro mais caro da história do futebol. Vai pra frente. Vem pra suprir uma ausência, uma necessidade que o Liverpool já tem de algum tempo, né? O Mignolet nunca se firmou, o cara Depois da fez nossa cagada do na Carlos. última aqui. temporada. Então o Alisson chega pra ser o camisa 1 E pra fechar então, Carlos ou Sidão? No meu time eu prefiro o Carlos. Ô, Jesus Ei, amado. Eu prefiro corneta. nenhum dos dois. Prefiro colocar um zagueiro de goleiro, eu acho que vai ser melhor. Certo? Essa foi Não mais se uma esqueça resenha cervejeira. não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Aperta aí para se inscrever, aperta também o sininho das Curtir notificações. Você também, pode opinar curte também nosso entre vídeo. Carlos Curta e Sidão, compartilhe qual é o no seu preferido. Facebook, no seu WhatsApp, no seu Twitter, no seu E Instagram. mande também sugestões para nós, quais temas a gente pode falar aqui na Resenha Cervejeira e também no nosso Top 10. A gente já fez um sobre os 10 brasileiros que jogaram no Real Madrid, vamos fazer sobre os 10 brasileiros que jogaram no Barcelona e vocês podem mandar sugestões. E não aí se de esqueça de ativar as notificações também Sem no canal, dúvida. que sempre que tiver vídeo novo você já vai ser notificado. Aparece na cara do seu celular, você já clica, já assiste, já manda pra todo mundo e comenta aqui, certo? É isso aí, Muito galera. obrigado isso aí, por mais uma galera. audiência. Aê. Voltamos, nos vemos na próxima. Saúde!